ele viu isso, ele viu o quanto que o homem precisa de uma mulher. E o que ele faz? Ele cria a mulher, ele faz a mulher. E diz o texto aqui, vamos ler, já no versículo de número 26. Primeiro ele faz o homem, e diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. No capítulo de número 2, versículo de número 18, Deus vai declarar que não é bom que o homem esteja só. E aí a importância da mulher, ele vai dizer por que ele cria a mulher. Por que ele vai criar a mulher? Porque o homem não podia estar só, né? E ele vai falar aqui, ó: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Uma ajudadora adequada para ele. Ele disse uma ajudador, né? Ele falou assim: vou fazer um ajudador, vou fazer um outro homem, vai estar junto homem com homem. Ele fez o quê? Uma mulher. Casamento perfeito, já simbolizando a união dele com a igreja. Você diz glória a Deus? A igreja é a noiva, ele é o noivo. E quando um homem se une a uma mulher, ele faz menção de Deus e o homem, perfeita união, amém? O casamento perfeito, a união de Deus, a unidade de Deus. Então Deus, ele fala nesse momento, por que criou a mulher? Eu quero discorrer falando algumas coisas que o Senhor foi me dando, eu fui escrevendo, né? E muito lindo, porque num relacionamento, família, né? Homem, mulher, família, e a gente precisa ter conselhos, amém? A gente precisa ter conselhos, a gente precisa estar junto, termos participação, é preciso participação, participar. E outro texto que eu escolhi aqui, eu vou abrir mais para o final, está na igreja de Éfeso, e ela é muito elogiada. Eu fiquei pensando nela, aquele começo dela, e também no fim, como uma família, a família perfeita, a família que não desiste, a família que é perseverante, a família que está junto, a família que aconselha, a família que querido, deixa o jovem, o rapaz que olha os seus pais e entende que vai chegar um tempo que ele vai deixar pai e mãe, e vai o quê? Se unir a quem? A sua esposa, a sua mulher. Quantos podem falar aí, declarar para os rapazes: você vai se unir um dia a uma mulher? Aquele que não casou ainda, fale para ele: você vai se unir a uma mulher. Declare, você vai se unir a uma mulher, amém? Declare para os filhos, declare para as meninas: você vai se unir a um homem, a um varão. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Diz que ele vai deixar, diz a palavra que ele vai deixar, no versículo de número 24, vamos ler aqui no 24: portanto deixará o homem ao seu pai e apegar-se-á à sua, e serão ambos uma carne. É uma nova vida, é a construção de algo novo. Um homem se une a uma mulher a um homem, eles vão construir algo novo, é uma vida nova. Tudo que eles viverem em família, seja bom ou seja ruim, ele vai deixar tudo isso agora para construir o novo, para viver o novo. Eu poderia olhar para algo ruim que eu vi na minha família lá atrás e escolher viver? Poderia, mas por que eu não fiz isso? Porque diz a palavra de Deus, eu creio que até nisso Deus já estava cuidando de mim. Ele estava falando que eu me uniria a uma mulher,
e construiria com ela uma família, uma nova família. Disse seu irmão, é nova família. Então tudo aquilo de bom que eu vi nos meus pais, eu procurei fazer, mas aquilo que eu vi de ruim, eu posso dar um exemplo, porque muitas famílias viveram isso e vivem isso. Uma das coisas que eu vi de ruim é que eu esperava meu pai chegar e ele nunca chegava. Aí eu falei, essa é uma coisa que quando eu me unir a uma mulher, eu não vou fazer. Eu vou amar chegar em casa. Eu vou amar abraçar minha esposa, abraçar os meus filhos. Se tem um lugar que eu tenho que estar quando saio do meu trabalho, é em casa com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Outra coisa que eu vi ruim, porque as coisas vão começando, às vezes as pessoas não vão observando. E por conta dessas coisas de não chegar, teve um dia que ele não chegou mais. Calma aí, agora eu vou construir uma família nova, agora eu vou deixar pai e mãe. E como é que é isso? Meus pais, eles se separaram. E a gente sabe que tem muita gente que vive isso. Não estou falando só pelo motivo de alguns aqui viverem isso. Talvez se a gente perguntar na sociedade, um percentual muito grande, infelizmente até no meio das igrejas, às vezes tiveram momentos assim, né? E imaginem a dor de um filho, imagine aquele que vai construir uma família nova, imagine às vezes as sequelas. Uma coisa que eu escolhi é que verdadeiramente eu seria fiel a uma mulher até que a morte nos separasse. Calma aí, mas eu poderia. Mas o que foi plantado? O que você viu? Eu falei, eu escolhi o melhor. Quantos aqui escolhem o melhor? Escolhe o melhor, escolha viver de verdade, escolha dar bons conselhos, escolha, querido, o melhor. Ele escolheu se separar, eu escolhi me unir, eu escolhi estar ali, ser fiel, fazer diferente. Então, tudo que vamos viver é algo novo. O mundo, ele está crescendo em estratégias novas para destruir a família. E uma delas vai contrária a isso que a gente acabou de falar. Que o homem, ele se une a uma mulher, e a mulher se une a um homem. Hoje é muito forte isso. E se a gente não tiver participação com os nossos filhos, tem que começar da igreja. A igreja que se posiciona, a igreja que não abre mão do que é certo, a igreja que senta para conversar com os seus filhos, pais e mães, porque estão implantando que não tem nada a ver. E presta atenção, se dentro da casa de Deus, alguém começar com uma fala estranha, que você diz, não, isso não condiz, essa fala dessa menina não condiz a uma fala de menina, que um dia vai se casar, que um dia vai se unir a um homem, não condiz. Querido, não seja essa que você caminhe. Ontem mesmo eu escutei de alguém, ontem ou anteontem, ele falando, acho que foi anteontem, e a pessoa falava assim, olha, minha filha estava ali, ela ia à igreja, e aí de repente começou a ter muito com uma menina, e essa menina, ela tinha desejos estranhos que estavam incubados, ela foi seguindo, e quando menos eu pensei, não era inimaginável para mim, eu pensava que estava tudo certo, ela estava sempre comigo na igreja, mas hoje, quando ele desperta, ele falou, pastor, está vendo esse cavanhaque seu? Eu falei, sim. Ele falou, é pequeno, pastor. Eu falei, misericórdia. Ele falou, é pequeno. Eu falei, eu lembro da sua filha, corria nos altares, eu lembro dela beber. Eu não sei o que o filho vê dentro de casa, eu não sei o que o seu filho vê dentro de casa. Sabe o que eu imagino que o seu filho vê dentro de casa? Pais que não brigam, pais que não vivem se acusando. É isso que eu penso. Sabe o que eu penso de você, família? Eu penso que você é a família que agrada o coração de Deus, uma família que luta, amém? Pelo menos luta, porque essa palavra que ele liberou, um dia ela estava lá,
minha mãe estava falando assim, estou orando pela igreja. Eu falei, glória a Deus, mãe, a senhora continue orando pela igreja, ora pela nossa também, ora o tempo todo, todos os dias. Ela falou, e eu vejo muita gente nova chegando. Eu falei, glória a Deus, mas em compensação eu vejo muita gente antiga saindo. Querido, Jesus está voltando, não é tempo mais da gente ficar se perdendo. E o primeiro lugar que a gente tem que cuidar é dentro da nossa casa, não dá para negligenciar, tem que ter participação, amém ou não amém? Tem que ter participação. Então, família precisa estar junto, dar tempo junto, ensinar desde pequeno. Você vai botar uma menina quando ela é pequenininha, você vai falar para ela assim, vai lá tomar banho sozinho, você vai, o que as mães vão fazer? Vão dar banho nela, mas vai chegar um tempo, que ela vai começar a tomar banho sozinha, ela não vai ser uma adulta, você dando banho nela. Quantos estão entendendo aí? Ensinamento, se você não ensinar, alguém vai ensinar lá fora. Parece as coisas mais absurdas, mas às vezes, lá fora, o pai não ensinou um filho, por exemplo, a ter sua higiene, na hora de se limpar, por exemplo, e aí você vê, pessoas que estão com um odor ruim, pô, mas isso não deveria ter sido ensinado dentro de casa. Diga para o seu irmão, são coisas básicas, qual a vergonha? Mas ninguém me ensinou, mas você ensina dentro de casa essas coisas, você ensina, amém? Quando é pequeno, até determinada idade, você não está ensinando, é você que está fazendo isso, você que está fazendo isso o tempo todo, mas tem um momento que você vai chegar e vai ensinar, você vai falar para ele, olha filho, é assim que se faz, o Fernando vai ensinar o seu filho, olha filho, olha como é que se faz. Se você não ensinar, ele vai ver alguém vai ensinar ele, talvez ensine. Eu estou dando exemplos assim, tão pequenos, mas que são tão importantes. Já pensou? Você, caramba, que vergonha, meu filho, você está, ele, com quem temos aprendido, vai chegar uma idade que ele vai ter que fazer. Tem uma idade que você vai botar o feijão e arroz sempre lá para ele, a comidinha para ele, só que vai chegar um tempo que ela vai aprender. Quantas são casadas e bem casadas aqui? Eu creio que são verdadeiras donas de casa, que fazem com excelência, ainda que trabalham. Eu sei que tem esposos que fazem também, mas que fazem que ganham o marido já pelo estômago, porque aprenderam, não dá para negligenciar isso. Nem tudo, poxa pastor, mas o senhor está falando de algo que lá em casa não acontece. Mas você precisa ensinar os seus filhos. De repente você vive muito bem assim, pastor, ainda consigo viver bem assim, mas será que os seus filhos vão viver bem assim? Será que eles vão ter casamentos para sempre? Quantos estão entendendo? Não é porque alguém não ensinou você que você não vai ensinar hoje o que é certo. Então é preciso participação. Vai ensinar para ele como ganhar a porção dele, como trabalhar. Ele não vai ser um homem quando se casar, ainda que algumas coisas para se constituir homem também vai se cumprir lá no casamento, né? Mas aqui ele vai se constituir homem antes, ele vai aprender sobre essas coisas. Por quê? Porque você vai ensinar. Voltando lá para, não abrir lá, mas em Apocalipse, ele vai falar que aquela igreja era a igreja, olha, memorável, só elogio. Vamos botar família, aquela igreja de Éfeso, a família, uma família memorável, uma família tremenda, uma família que faz o básico, uma família que se espera de uma família de Deus. Na parte religiosa, que seus filhos vejam você orando, que aquilo que você faz aqui, aquelas orações que você faz aqui poderosa, que dentro de casa você faça também. Amém ou não amém? Porque senão vai ser mais um que vai ser crente só dentro da igreja. Isso é sério? Amém ou não amém? Seus filhos veem você lendo a palavra de Deus,
Qual foi a última vez que seus filhos olharam e viram vocês de joelho aos pés da cama, lendo a palavra, dando louvores ao Senhor? Querido, se a gente não tiver esse tempo para as coisas de Deus, quando vamos ter? Se a gente tiver esse tempo só quando vem aqui, ei, tem coisas que são básicas. Vamos falar aqui, tem coisas que são básicas. O que um cristão fala? Ele fala do amor de Deus para a sua família. Ele tem devocionais diários. Pô, mas a nossa vida é muito corrida. Mas um pouco que você dá, Deus faz daquilo muito. Deus conhece você, mas sabe o que você está lutando. Não pode negligenciar isso. Se a gente negligenciar isso, algo ruim vai acontecer. Amém ou não amém? Olha o exemplo que eu dei ali hoje. Aquela que um dia era menina, um cavanhaque maior do que o meu, foi o que ele falou. Se você perguntar hoje o casamento dele, já está 5 anos separado. E se você for falando, você vai ver algo totalmente, e ele está lembrando. Eu acho que eu tenho que procurar algumas pessoas para pedir perdão. Aí eu falei, é justo. É justo. E após fazer isso, não viva uma vida de culpa. Viva uma vida sem culpa. Construa novamente a sua casa, a sua família, a sua vida no Senhor, alicerçado no Senhor. É como se ele falasse assim: aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu errei? Não é a igreja de Éfeso? Ele falou: tenho algo contra ti, que tu abandonaste o primeiro amor, as coisas básicas. Não falou mais de Jesus, não orou mais, começou a achar que estava tão bom na fita que Deus não poderia usar mais uma mula para falar com você. Começou a achar que estava tão bem na fita que Rio Jordão, nunca vou entrar no Rio Jordão. Começou a achar que conhece a palavra de Deus de tal maneira que poderia ser uma outra palavra nessa manhã, mas não essa, porque afinal de contas tem tantas palavras que poderiam ser melhor. Ei, o Rio Jordão podia ser sim o rio mais sujo. Só que Deus veio com unção no Rio Jordão, para que quando ele entrasse no Rio Jordão, ele fosse curado no improvável. Ele fosse tomado por algo que aos olhos dele era totalmente sujo, mas que Deus mudaria a história dele para sempre, para mostrar para ele que ele precisava descer e ouvir, endireitar sua vida e diminuir para glorificar o nome do Senhor. Quantos estão entendendo aí e podem dando glória a Deus? Então, como eu costumo falar, qual a melhor palavra? É a palavra de hoje. Qual o melhor louvor? É o louvor de hoje. Não estou dizendo nunca que ontem não foi bom, porque tem nos sustentado, mas hoje é melhor. Essa palavra não é uma palavra de acusação para você sair daqui chateado. É uma palavra para você agradecer a Deus e falar: obrigado, Senhor, porque isso eu estou fazendo e vou melhorar. Obrigado, Senhor, porque eu estava negligenciando, e esse teu alô eu não vou negligenciar mais. Eu vou ensinar os meus filhos aos pés da cruz. Eu vou ensinar os meus filhos junto com Ele no caminho. Ei, e você que de repente foi negligenciado uma vida toda, como eu, teve que cuidar da sua família, da sua mãe, das suas irmãs, 3 irmãs, me consideram como pai, e o senhor deve ter odiado seu pai. O amei mais e mais e mais e mais, mas quando eu fui amar ele mais e mais e mais, quando eu tive o entendimento que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele precisava do meu amor, que Ele precisava do meu carinho, essas coisas curam. Qual foi a última vez que seus filhos viram você tratando com carinho, homem, a sua esposa, a mãe deles? Um carinho que eles falam: meu Deus, quando eu casar, eu quero ter um esposo igualzinho ao meu pai. Olha o carinho que ele dá para a mamãe. Não é lindo isso? Amém ou não amém? Talvez nesses momentos de palavra, Deus já está mostrando para a gente aonde começamos a falhar, aonde começamos a cair. O tempo foi passando e a paixão não está mais acirrada.
O coração não bate mais forte quando a vejo. O coração não bate mais forte quando o vejo. O carinho, o abraçar, dar aquela puxadinha assim para bem junto e falar: meu Deus, como você está cheirosa. Amém ou não amém? Já passou. Agora ele anda lá na frente e ela lá atrás. Porque é difícil a mulher andar lá na frente e o homem atrás, né? Às vezes são coisas que você diz não tem nada a ver. Ei, antes dos seus filhos ver, sabe quem está vendo? E sabe o que ele está falando? Tenho contra você que você abandonaste o primeiro amor. Tenho contra... Ei, o que eu tenho que fazer? Arrependa-te. Não é assim que diz a palavra? O que eu tenho que fazer? Arrependa-te, não endureça o coração. Não fique endurecido, não pense que não tem nada a ver. Porque aquele homem que não imaginava nunca que aconteceria algo ruim, aconteceu. Ah, mas são novos tempos. Ei, querido, eu até anotei aqui. Nesse começar de novo, que o mundo está mudando, e que nós como igreja temos que nos posicionar, amém ou não amém? O mundo está em constante transformação. A ideologia de gênero vem com a intenção de quê? De abençoar a família? De construir famílias perfeitas? É isso, Isaías? Fala comigo aí. Alguém fale comigo aí. Para deturpar. Alguém fale comigo aí. Presta atenção, como pode um crente votar em alguém que tem essa linha? Ah, pastor, não vem falar de política não. Ei, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Onde a gente está afrouxando, onde estamos perdendo o posicionamento? Porque tem um montão de gente falando que não tem nada a ver, porque tem um montão de coleguinha no colégio, porque tem amigos teu cristão que diz: novo tempo, a gente tem que caminhar com essas coisas. Caminhar é uma coisa, aceitar é outra. Amém ou não amém? A primeira coisa que eu perguntei para ele é: você ama? Ele falou: amo. Falei: então vou te dar uma palavra: ame mais ainda, cuide mais ainda, dê como nunca deu o amor. Não deixa Satanás botar na tua cabeça: agora é tarde, já destruiu nada. Ela vai voltar, ela vai voltar. Você pode dar glória a Deus e dizer amém? Declare: ela vai voltar. Declara comigo: ela vai voltar. Ela vai voltar. Porque ela é ela. Ela não é homem, ela é mulher. Porque Deus criou homem e mulher. Você pode dar glória a Deus? Aplauda ao Senhor. Aleluia. A intenção é destruir a família evangélica. Por isso que a gente viu até alguns irmãos mandando Bíblias lindas, capa de couro, do melhor, letras, olha, fala, até eu que não enxergo nada, falo: opa, essa é a Bíblia, vou ter uma dessa. Já retirado todos os textos que se declara no posicionamento de Deus, no conceito básico de Deus, homem e mulher, que família é homem e mulher, e vai tirando tudo isso, todas essas coisas de que, né, todas as sentenças, tudo, tirando tudo, no que diz respeito a isso, para declarar assim, aqui, já pensou? Um crente desavisado, que quase nem lê a palavra, pega uma dessa, e às vezes pode acontecer, mas vamos declarar assim: não pode acontecer. Sabe por quê? Porque se a gente estiver orando, e estiver ligado, talvez você não veja, mas aí Deus usa no meio de nós alguém que vai ver, e quando falar com você, você não vai endurecer o coração, tu vai falar: meu Deus, eu não tinha nem visto isso, meu Deus, isso aqui já tinha entrado dentro de casa, calma aí, deixa, eu vou passar para outra, que não passe para ninguém, destrua, amém? Destrua, ou ainda, Deus pode despertar você, e fazer você ver, chegar e mostrar para você o que está errado, e aí você se arrepender, né? Então,
Temos que respeitar a origem básica da criação, que é o quê? Qual a origem básica da criação de Deus? Homem e mulher. Aleluia. Estar junto, ter participação. Deixa eu olhando mais algumas coisas aqui que eu julguei importante. Cuida da sua família, porque senão o outro vai cuidar. Ame. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas a gente tem que repetir. Nunca deixei de beijar, nunca deixei de abraçar, nunca deixei de dar cheirinho, nunca deixei de liberar palavras lindas como eu te amo. Eu liberava todos os dias, eu te amo. Você está mais linda hoje. Sabe o que ela falava comigo? Falava assim, vou pintar o cabelo. Eu falei, nunca mais fale isso, nem brincando, nem nos pensamentos, porque você está melhor hoje, meu amor, do que você era ontem. Aí eu já, oh Deus. Isso é importante, sabe por quê? Porque Deus está vendo. O que você acha que Deus faz nesse relacionamento? Ele oxigena esse relacionamento. Ele faz esse relacionamento crescer. Ele faz os nossos filhos olhar a ponto de que se a gente não faz uma única vez, ele chega, papai, o senhor não beijou. Quantas vezes eu vi? Papai, o senhor não beijou a mamãe? Às vezes de propósito. Aí eu, pois é para já. Vou ficar dando aquele beijo mais profundo lá do nosso, não, aquela bitoquinha, aquele carinho, aquele sorriso. Discussão? Nunca. Família. Discussão? Ah, pastor, está me pedindo o impossível, mas não é o que a gente crê, que o nosso Deus é o Deus do impossível? Ah, está contando história da carochinha, então vai continuar vivendo a sua? Vai continuar nas discussões? Ah, essa é a minha família, da minha família cuido eu. Só que você está sendo cuidado agora segundo a palavra de Deus. E com frutos, porque foi exatamente o que eu vivi. Se Deus me der a oportunidade e eu me tornar um homem melhor, poderei viver de novo. Mas para isso eu preciso ser melhor. Eu preciso ser alguém melhor. Quantos querem ser melhores aqui? Digam amém. Então comece cuidando da sua família. Talvez você não seja casado hoje ainda. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Ame seu pai, ame sua mãe, ame seus irmãos. Meu Deus, libera perdão, mas o culpado é ele. Libera perdão, muda a tua história, seja livre. Seja livre. Seja livre. A gente essa semana estava orando por temperança e declarando, pedindo a Deus que manifeste frutos como frutos de temperança. Eu falei, por que esse fruto, Senhor? Vai ajudar não só a mim, mas vai ajudar a igreja. Vai ajudar aquele que se afastou por falta de temperança, porque não era temperado no sal, porque não tinha temperança, não tinha equilíbrio. E no primeiro momento difícil, por não haver temperança, ele deixou a casa de Deus e foi embora. No primeiro momento, por não haver temperança, ele deixou a sua família e foi embora. Faltou equilíbrio. A mesma hora que amava intensamente, na mesma hora odiava intensamente. Na mesma hora que dizia eu te amo, na mesma hora ele dizia, 2 segundos depois dizia eu te odeio. No mesmo momento que tinha uma relação amorosa linda durante a noite toda, no outro dia já acordava de cara fechada, como se fosse um bicho que estivesse do lado. Diga assim, meu Deus, temperança. Eu falei, Senhor, porque a temperança, o equilíbrio vai ajudar com que outras famílias voltem, porque eles vão encontrar em nós, eles vão encontrar na sua igreja a temperança. Quantas famílias vão por causa de paz, por falta de paz? Mas e se a paz começar a manifestar pelo Espírito Santo na minha e na tua vida? Como é que vai ser a nossa família? Vai ser no mínimo melhor. Se começar a manifestar na nossa família de tal maneira, começar a manifestar aqui em cada porção. Olha, eu amo estar na igreja. Por quê? Porque Deus está lá. Olha, porque quando eu encontro, olha, a família do Sidney, que família amorosa, verdadeiramente o fruto do amor está ali.
Aí eles dizem assim: poxa, é mesmo, tem um amor, algo, né, do jeito deles, algo especial. Ei, os nossos precisam encontrar isso na gente. As famílias precisam encontrar aí onde a gente caiu, onde começou a errar, quando deixou de fazer o básico. Falávamos sempre de Jesus, há quanto tempo não fala mais? Deixou o primeiro amor, coisas básicas, falar do amor de Jesus, testemunhar, coisas básicas. Filhos, como é que está? Estou bem, pai. Vamos morar junto? Eu queria conversar contigo sobre esse assunto aqui. Aconselhando, dando boas palavras, ouvindo ele. As coisas às vezes vão começando, vão ficando distantes, as famílias vão ficando distantes. De novo eu te dei pelo próprio exemplo, não precisava eu ter vivido isso. Às vezes você não viveu, e você pode chegar e ministrar, né? Mas, como eu te falei, qual a vida que eu escolho para mim? A vida que Deus tem para mim. Se em alguns momentos eu não vi na minha família a vida que Deus tinha para mim, é por isso que eu construo uma nova família, deixando de amar aqueles da onde eu nasci. Não, só que agora eu vou viver a minha vida com a minha esposa. Então quem vai reger a minha história nova não foi tudo que eu vivi lá, porque se for tudo que eu vivi lá, você não está construindo uma nova família, a tua família, tu está negligenciando até a outra parte. Quantos estão entendendo? E no final de tudo, parece que esses dois que era para se tornar um, não são um, porque tudo que ela faz diz respeito à família dela. Não, mas aqui é minha mãe, não, mas aqui é o meu pai, mas aqui é minha mãe. Ei, quando vamos despertar que agora é uma nova família? Quando vamos despertar que, mas o meu pai, mas o meu pai, mas o meu pai, mas o meu pai, não, é uma nova família. Amém? É uma nova família, é uma nova família. E aí vão se entregar, aí vão buscar um equilíbrio, vão buscar o amor de Deus, vão glorificar o nome do Senhor, no nome de Jesus. Então, precisa amar, é preciso o quê? Apreciar. Olha só o que eu escrevi aqui. Já pensou se a gente só apreciar os filhos dos outros? Começa apreciando os seus. Botei aqui, apreciar só os filhos dos outros, só os pais dos outros, só o cônjuge do outro, só o pastor do outro. Todos têm algo de bom. Começa a cavar e começa a apreciar isso, começa a dar valor, começa a trazer brilho a isso. É impossível que alguém não tenha algo de bom que não possa ser cultivado. Porque se você começar a cultivar algo de bom naquela pessoa, aquilo que aquela pessoa vai começar a manifestar vai ser coisas maiores do que você viu lá no outro. Mas você precisa cultivar, ou só cultiva o que é ruim? Cultiva o que é bom. Não é isso que eu acabei de falar? Eu cultivei o que era ruim lá, o que era ruim só serviu para me fazer diferente. E o que era bom eu cultivei e prossegui. Então todo mundo tem algo de bom. Para começar, querido, se você nasceu, por mais ruim que você possa pensar que é o seu pai ou sua mãe, teve um momento que eles se amaram, para que você nascesse. Aí muitos poderiam falar assim, mas foi tão rápido. Mas quem disse que para você precisa ser tão rápido? Você pode construir uma vida em família, em amor. Amém? Então, a apreciação pode ressuscitar mortos. Não é verdade, pessoa? Não é. Imagine uma pessoa que nunca foi apreciada, nunca liberaram uma palavra que foi uma pérola para ela, uma pérola para ele. Um dia desses isso aconteceu comigo, mas foi Deus mostrando para mim. Eu estava assim, estava buscando no Senhor uma palavra, e eu já tinha preparado 2 palavras, uma sobre alegria, uma sobre convicção, sobre prontidão, posicionamento, e eu mesmo assim, orando ao Senhor, e o Senhor trouxe ao meu coração a palavra que eu ministrei um dia desses para vocês, palavra tremenda que o Senhor deu ali, e eu falei, Senhor, muito obrigado. Eu fiquei meio que bobo,
E aí eu fui buscar, e quando eu fui buscar, peguei as várias Bíblias, e em algumas delas, como eu gosto de fazer anotações em Bíblia, em algumas tinham algumas coisas escritas. E quando eu vi aquele escrito, eu falei, meu Deus, como é que isso está escrito? E o Senhor falou ao meu coração, são pérolas que eu te dei. Você pode dar glória a Deus? Ele falou, são pérolas que eu te dei. Toma posse dela, tira ela para fora e dá de novo. E dá de novo. Entrega de novo essas pérolas. Entrega de novo essas pérolas. Quantos estão entendendo aí? Tem coisas que Deus já deu para a gente. Essa semana proposital eu fui e falei, isso vai alegrar o coração lá. Proposital, eu fui começar a ver vendo preço de alianças. Vendo preço de alianças. Aí estava vendo lá os preços. Aí para daqui, para dali. Aí a vendedora liberou uma palavra assim tremenda. Falou, aí, não se preocupa com isso não, valores, isso, aquilo não. O mais difícil você já arrumou. Ela o quê? O noivo. Eu achei aquilo lindo. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, que coisa linda, né? Às vezes a gente coloca assim no nosso coração tanto impedimento, tantas coisas que aos nossos olhos são grandes. Ei, o mais difícil você já arrumou. Foi Deus que te deu, a tua família. Olha, Sidão, mais difícil Deus já te deu. Há quantos anos, Sidão? 40 anos. Você pode dar glória a Deus? E tem sido cuidado e cultivado até hoje. Quantos anos Deus já te deu, Isaías? 50 anos, já até perdeu as contas. Tem coisas que Deus verdadeiramente já deu. E a gente só precisa cavar de novo e buscar de novo. Eu sei que essa palavra às vezes pode trazer afrontas, sim. Confronto, né? Mas eu sempre tenho essas palavras como encorajamento, exortação a melhorar. A eu ser um homem melhor, a vocês serem homens melhores, filhos melhores, a vocês melhorarem para a glória de Deus, entenderem se a gente negligenciar princípios, se a gente não lutar contra essas coisas. Você fala, política, eu quero que se estrabe para lá, eu vou, querido. Se aquele ali é linha da família, se aquele ali, se é linha da família, sei lá, pastor, mas pode estar enganando. Aí, querido, se eu ver que eu estou sendo enganado, eu não vou por esse caminho, não é verdade? Mas se é a família, é exatamente ali que, não é verdade? Se é a família, agora, nem todo mundo precisa votar na mesma pessoa, não é verdade? Mas quando escolher, não escolha nada nem ninguém que tente tirar os princípios básicos da família. Amém, igreja? Presta atenção, igreja. Querido, a maior instituição atacada nos dias de hoje é a igreja do Senhor, aquela que preza pela família. Se você pensa que, mas pastor, não vou aqui falar de religião, não vou falar nisso, que aquela... Mas os católicos também são atacados hoje. Por quê? Porque família. Não é? Amém? Não estou falando nesse momento de fé. Tudo que preza pela família está sendo atacado. É ultrapassado. Então, o mundo está em constante mudança. A gente viu, acho que foi o Isaías, o Sidney mandou um vídeo para mim, de algo que até um pastor declarou que não sabia nem o que fazer, era algo novo. Então as famílias, quando o mundo ele está se aperfeiçoando, a gente precisa se aperfeiçoar na palavra, ouvir princípios básicos, ver onde a gente começou a errar, onde deixou de dar carinho, onde deixou de apreciar um filho, como eu declarei aqui, vou continuar aqui, que eu botei aqui, que a apreciação pode ressuscitar mortos, pode curar alguém, amém? Pode dar vida. Quantos creem que a apreciação pode dar vida? Pode dar vida. Essa pessoa vive como morto, parece que não tem mais vontade de viver, parece que só vive pelos cantos, parece que a qualquer momento vai dar ruim. Comece a apreciar, mas eu não consigo ver coisas. Claro que tem coisas boas, apreciação, né? Então, curar da vida, né? Tem gente que não enxerga mais nada, mas quando você passa a apreciar, ele volta a enxergar. Você dá glória a Deus, você diz aleluia, santo, santo, santo é o Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus. Já falei aqui, mas vou. Famílias abençoadas não vivem se acusando. O que você ensina é o que você vive, porque é o que Deus vê, o que seus filhos veem. Não dá para ensinar uma coisa e viver outra completamente diferente. Tem alguém observando o tempo todo. Mostre que são apaixonados. Mostre que ama a sua família. Querido, preste atenção. Tive que parar de novo aqui. Porque a gente sabe que às vezes a realidade é totalmente diferente lá na sua casa. Mas a palavra que o Senhor está declarando para mim e você hoje é uma palavra contrária àquilo que você está vivendo lá. E o que você está vivendo lá não é mais forte do que a palavra que Deus está entregando para você hoje. Amém? Tem um amém aí? Amém? Tem glória a Deus aí? Então você precisa lutar. Você precisa lutar, não desistir. Você precisa vencer. Talvez você já esteja entregue. Talvez você esteja aí e já não fale, caramba, conversa de outra coisa. Eu queria hoje ouvir de outro rio. Eu queria que, até creio que Deus usa mula, mas não queria que usasse hoje essa mula que está falando aí comigo. Mas foi essa que Deus escolheu hoje para falar com você. Mas não é verdade? Porque afinal de contas, quem é que não precisa dar um mergulho? Todos nós precisamos mergulhar todos os dias. Se é o improvável, se Deus hoje olhou e falou, hoje eu vou dar a vitória para você que está aqui dentro, e eu vou tocar no improvável, naquilo que ele pensa que nunca vai vir dali, porque talvez ele só mirasse em pastor Aguinaldo, não que Aguinaldo não possa fazer, creio que estou sendo instrumento hoje, e vou usar alguém que ele vai estar olhando para lá, mas querido, se Deus tocou naquele que entrou ali, que está talvez até desapercebido ali, e Deus tocou nele, a unção está ali para trazer o teu milagre hoje. Da onde você acha que vai vir o teu milagre hoje? Da onde vai vir? Daquele que Deus tocou lá. E é por isso que a gente sempre vai precisar de alguém, porque no momento que ele falou, mas lá eu não vou. Alguém, se Deus falou para ir, vai, porque lá está a tua cura. Se Deus falou para você ouvir aqui, essa palavra, se Deus, olha, presta atenção, porque Deus tem vitória para você, e os meios Ele tem para mim e para você. Aleluia, aleluia. Mostre carinho. Tem algumas coisas que eu já falei, não vou repetir aqui. Sim, tem a ver com esse Apocalipse. Eu não vou abrir lá, vou comentar. Pense agora, quantos anos você tem de convertido? Aquele primeiro momento foi tremendo da igreja de Éfeso. O tempo foi passando, foram se esquecendo algumas coisas, né? Quantos anos? Quantas coisas se perdem no caminho? Quantas coisas se perdem no caminho de uma família? Não deveria, mas se perde. Com tudo que às vezes eu conto de testemunho, com tudo que os meus filhos dão de testemunho, às vezes lá no fundo eu falo assim, Senhor, poderia ter sido melhor. Às vezes eu falo isso, aí sabe o que eu ouço dos meus filhos? Pai, fique tranquilo, porque o Senhor foi o melhor. Porque a mãe sempre falava isso para a gente, mesmo quando o Senhor não estava perto. Mas essas coisas às vezes vêm do homem. Sabe o que eu penso nisso? Que é Deus ainda querendo fazer aquilo que pensam que é bom, ser melhor ainda. Para mim não chegar a um nível de excelência, de achar que não tenho mais nada para receber. Ou se, todo mundo aqui tem alguma coisa para dar. Quantos creem que o Senhor tem alguma coisa para dar através dessa palavra? Dizem amém. Então que seja assim para você, no nome do Senhor Jesus. Então, quantas coisas se perderam no caminho? Aí ele vai falar lá, uma coisa tenho contra ti, que abandonaste o quê? Primeiro amor. O que precisa fazer?
lembrar aonde falhou, lembrar onde começou a negligenciar, lembrar, seja no campo religioso, já viu aquele que vai esfriando? Seja no campo aqui de conversão, começou a negligenciar. Deus chamou um evangelista nato, não evangeliza mais. Deus chamou para os altares, já começou a entregar tudo. Estava em todos os cultos na igreja, agora não está mais. Fazia e agora não. Querida, é assim que acontece. A gente sempre vai ter as nossas razões, vão ter as nossas justificativas, eu também tenho as minhas, porque afinal de contas eu não sou perfeito. Mas começa a olhar como era e como está agora, porque senão a gente vai botar a culpa sempre nos estabelecimentos, nas igrejas, como a gente já sabe, nos pastores. Às vezes eu fico preocupado com aquele que quer falar. Um dia desse eu escutei, vão me chamar para me ouvir? Vão me chamar para me ouvir? Aí eu falei, essa pessoa quer justificar o quê? Está tendo uma baita de uma oportunidade, talvez queira falar o que vai tirar toda a sustentação de ajuda e de oportunidade que Deus está dando, vai despejar, desculpa da palavra, vai vomitar tudo aquilo que Deus já falou, acabou, estou te dando uma oportunidade nova, se abrace nessa oportunidade. Mas o homem não quer ter tipo nenhum de algo que manche a vida dele. Aí ele vai querer se justificar onde Deus já justificou, onde Deus está dando um novo e vivo caminho. Aí ele vai, olha, mas você sabia que isso aconteceu comigo por causa desse, daquele? Mas você sabe que se um dia aconteceu isso, foi por causa disso, disso e disso, porque alguém falou? Ei, ele está destruindo tudo. Ele não está entendendo o que Deus está fazendo com ele, que é graça, que não é ele se justificar, que vai dar essa oportunidade para ele, muito pelo contrário, ele vai tirar toda a sustentação dessa oportunidade, vai ser na realidade não é alguém arrependido, é alguém que está despejando, trazendo peso, abalando estruturas, entristecendo, e agora eu estou tranquilo. Está tranquilo nada, daqui a pouco vai viver de novo tudo o que viveu de ruim. Aí tem muita gente que diz assim, está repreendido o nome de Jesus. Você que começou, quando tem gente que eu fico preocupado, porque eu falo assim, em vez de se agarrar logo nisso, os caminhos já estão todos abertos, os campos estão brancos, a gente partir para dentro feliz, alegre, glorificando o passado para trás, bendizendo. Deixa disso, no nome de Jesus. Lembra-te de onde caiu. Aí o que é para fazer? Primeiro é lembrar de onde caiu, depois arrependa-te. E aí terceiro é volte a praticar o quê? As boas obras. Lembra-te de onde caiu. Vou dar coisas simples aqui. Eu vivia na dependência de Deus, agora não vivo mais. Tem gente que até diz que vive na dependência de Deus, já viveu, hoje não vive mais. São coisas simples, você já há muito tempo deixou de depender de mim. Aí é só a estrutura humana que é falha, qualquer hora essa casa cai. Na verdade ele vai dizer, lembra-te de onde caiu, dependência, sentir a presença. Uma pergunta para você, fica só para você, talvez só essa pergunta, aquele que, ainda que seja pequenininho, já sente a presença, porque vem o temor. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Se você é um desses que está aí hoje, só nessa pergunta, o temor de Deus vem de tal maneira sobre você, que você já começa a sentir a presença, que Ele já começa a trazer um arrependimento, Ele já começa a mostrar para você, que em algum momento você começou a falhar, que você começou a deixar de viver o primeiro amor. Mas se você continuar acusando estruturas, acusando pessoas, você vai se manter de pé por você mesmo, vai continuar não sentindo a presença. Você vai continuar olhando para a esquerda, para a direita, e vai continuar não sentindo a presença. Você vai continuar olhando e vendo só com os seus olhos naturais, e sendo muito inconstante, muito
sabe? Então, lembra-se, onde caiu, onde começou a faltar conselho. Aí, terminando, teve um momento que eles estavam nus, estavam nas suas intimidades, nos seus momentos, enfim, a gente poderia viajar para tantas coisas, e eles não tinham vergonha, como que dizendo, não tinha dificuldade nenhuma um com o outro, vivia a excelência da família, mas, no momento, que não tem conselho, que não tem palavra, que tem negligência, que não tem dependência, que começa a deixar esse mundo que está numa velocidade terrível. Eu me preocupo às vezes com alguns amigos, às vezes eu vejo algumas pessoas, não sou eu que vou dizer para você quem você tem que andar ou não, mas sabe, tem momentos que eu boto o olho, não é acepção também não, porque esse eu tenho que amar, mas o terrível, tem pessoas que quando eu boto o olho, eu falo assim, essa pessoa está levando esse filho para mau caminho, essa pessoa está vindo com espírito de engano, essa pessoa está vindo com desgraça. O que é isso? Vai, para, pastor, para mesmo, não vou parar não. Eu falo assim, tem misericórdia, e eu sinto dores. Aí tu, pô, mas é só dar um alô? Às vezes não é só dar um alô não, tem gente que já está tão cego, que você dá um alô, você não consegue nem manter ele mais perto, aí você tem que ter todo cuidado, aí você tem que vir com muito leitinho, não dá para dar uma paulada na cabeça para despertar logo, você está entendendo o que eu falei, né? Paulada na cabeça, vir com uma palavra logo mais forte, porque já está envolvido, já está sendo levado, e às vezes você tem que ir até um pouquinho para de cara pedir ao Senhor, só de eu ir um pouquinho, começa a trazer temor para essa pessoa, fala aí, meu pastor está aqui, e ele está vendo tudo que está acontecendo aqui, e ele está vendo o que eu tenho ouvido, ele está vendo os conselhos, ele está vendo a influência dessa menina na minha vida, desse rapaz na minha vida, desse amigo na minha vida, ei querido, talvez a gente até veja alguém que está vendo, ou não veja, alguém que está vendo, talvez não foi eu que caminhei mais uma milha com você e vi, e você temeu, sou meu pastor de aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Isaías. Versículo de número 3, um momento, penso que de besterol, de passar que estava tudo bem. Às vezes a gente pensa que está tudo bem porque não estamos nem vendo mais. Isso pode acontecer com qualquer um, não deveria. Por isso que a gente tem que estar ligado na palavra. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher, a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, quando você deixa de cuidar, algo ruim acontece. Começou a acontecer algo ruim ali. O engano começa a se botar em dúvida. Quando está em dúvida, é um sinal amarelo, né? Tu tem que estar muito ligado. Mas já pensou, tem um momento que não há nem mais dúvida?
que para você já é normal aquele bate-papo, para você já é normal tudo que está acontecendo. Esse bate-papo aqui com a serpente não era algo normal. Amém ou não amém? Não é verdade? Não era algo normal. Então, começa a botar em dúvida, começa a contradizer o que Deus disse, né? O que você tem que fazer? Você precisa sair fora, porque o mundo está aí, querido, para ser mundo. Sei que você tem muitas pessoas e você tem que amar mesmo as pessoas, tem que amar esse mundo, igual Jesus disse, com o fim de evangelizá-lo e não de se envolver, ser direcionado, ser cuidado por ele. Porque vai dizer a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira, entendeu? Qual o nível que temos que amar? Amar o mundo, amar as pessoas, a ponto de continuar fazendo pelo menos o básico. O pastor está pedindo um pouco. Tem tanta gente que se perdeu só porque deixou de fazer o básico. Tem muita gente que se perdeu só porque deixou de amar ou falar que ama. Como eu sempre disse, eu gostava de falar que amava, sempre gostei de falar que amava, mas também gostava de ouvir que era amado. Talvez um só fale assim. Já pensou se sua esposa sempre fala, eu te amo, mas nunca escuta de você falando que a ama? Lá no começo você falava, né? Talvez seja uma das negligências hoje. Lá no começo era uma paixão que, meu amigo, e hoje esfriou isso. Que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos guarde, que o Senhor cuide das famílias, que o Senhor cuide da gente, que acima de tudo haja posicionamento seu, que você saia daqui melhor do que entrou. Eu sei que a palavra ela mexe mesmo com a gente, é para mexer, porque o dia que não mexer é porque tem algo errado. E aí de novo, um conselho prático para você: dá uma olhada para você, não olha para o outro, olha para você e diz: aonde está faltando sensibilidade? Onde está faltando aquilo que não faltava no começo? Onde está faltando presença de Deus? Que a presença de Deus seja forte na tua vida, que as coisas sejam guardadas e sejam cuidadas, que Deus seja o condutor da tua vida, o Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu nome. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse princípio de palavra de família, de alguns testemunhos, de alguns, Senhor, Senhor, de uma espada que vai lá e corta, divide alma e espírito, mostra aquilo que não é seu e aquilo que é seu, aquilo que estamos fazendo correto e aquilo que não estamos fazendo correto, aquilo que temos, Senhor, posicionamento e aquilo que não temos nos posicionado mais, aquilo que temos negligenciado, aquilo, Senhor, que talvez deixe a gente boquiaberto, mas que o Senhor nos mostra, a começar de mim. Então nós estamos aqui porque carecemos do Senhor, temos fome, temos sede, pedimos socorro, pedimos ajuda às famílias brasileiras, pedimos ajuda às famílias belfort-rochenses, pedimos ajuda, Senhor, seu socorro à família Cara de Leão em Parque Esperança, pedimos socorro, Senhor, socorro a uma família, Senhor, aqui dentro, que está passando grandes lutas, que talvez tenha esfriado, que talvez esteja pensando até em chutar o balde. Eu creio que nessa palavra, Senhor, Ele já ouve, Senhor, aonde Ele começou a cair, aonde começou a falhar, e a partir de hoje já começa a corrigir. E eu creio num levantar das famílias, eu creio nessa igreja como uma igreja exemplo para as famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então sejam brindados pelo Senhor, e eu declaro mais uma vez que você é selado de Deus, você tem o selo de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus, marca exclusiva de Deus. Deus os abençoe rica e abundantemente. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor?